Começou. Começou? Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Thiago Melício, sou psicólogo, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região, Rio de Janeiro, na gestão do 16º plenário. E hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa programação relacionada à luta antimanicomial. A gente quer fazer desde o início um salve, para o Centro de Convivência da Zona Oeste, o CEPOSO, que também tem por hábito fazer uma live nesse horário. Então, a gente está aqui com a Janaína, com a Ariadna, a Patrícia, que vão se apresentar daqui a pouco. Eu só queria fazer algumas considerações iniciais para que a gente fique atento, à questão do nosso compromisso com a luta antimanicomial. A gente teve, na semana passada, na semana que antecedeu o 18 de maio, que é o dia da visibilização da luta antimanicomial, a programação do NENLA, do Núcleo Estadual, do Movimento da Luta Antimanicomial, movimento que sempre esteve presente, teve um protagonismo nas discussões e no fomento, na mobilização de projetos, grupos e coletivos que estão relacionados a essa luta que também é nossa, do Conselho Regional de Psicologia, mas, então, enfatizando, e agradecendo, enfim, dando esse destaque à organização do NENLA. O dia 18 de maio, que traz o histórico nosso da Carta de Bauru, de uma manifestação, de uma mobilização que foi feita por profissionais, usuários, familiares, e também de todos aqueles que estavam comprometidos com uma luta contra a exclusão e a discriminação. A gente, então, para conseguir organizar a nossa fala para esse tema que é tão importante, a gente fez uma programação que envolve todos os dias dessa semana até sábado. Ontem a gente teve uma live com os cuidadores, que então tem uma ação importante nas residências terapêuticas, na rede substitutiva, e hoje a gente vai estar falando do centro de convivência. Só destacar também que pensar em luta antimanicomial é fazer uma problematização disso que a gente entende por manicômio. O manicômio, ele não é simplesmente uma estrutura, Como a gente coloca, o manicômio é uma lógica. Ele é uma lógica de confinamento, ele é uma lógica de exclusão, é uma lógica de invisibilidade. Pensar que no próprio dia 18 de maio, a gente tem a morte do que faleceu no Complexo do Salgueiro, João Pedro Matos, que é um menino de 14 anos que foi vítima de uma ação policial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o que mostra o quão importante e pertinente é que a gente se mobilize enquanto grupo, enquanto sociedade, para pensar que vidas importam. E para a gente, então, reafirmar quando a gente pensa que vidas importam, que todas as vidas importam. Só que a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade que produz discriminação, segregação, e que cada um tem uma vivência diferenciada um dos outros. Então, por isso, quando a gente fala de luta antimanicomial, a gente está falando de uma postura, de um compromisso que nós temos enquanto psicólogas e psicólogos, e também que nós temos enquanto sociedade. Feito essa colocação inicial, a gente quer, então, trazer a importância da gente discutir o centro de convivência, que são um dispositivo, uma organização importante dentro da rede de atenção psicossocial. A gente quer dizer também que no estado do Rio de Janeiro, por uma iniciativa das pessoas que aqui estão, da Patrícia e da Janaína, assim como de outras pessoas, está sendo organizado um fórum que envolve os centros de convivência do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem aqui no Rio de Janeiro o Polo Experimental, a gente tem o Centro de Convivência da Zona Oeste, o CEPOSO, a gente tem o Trilhos do Engenho, a gente tem uma iniciativa que a gente está desenvolvendo na Praia Vermelha, do Coletivo Convivências, a gente tem o Centro de Convivência de Niterói, a gente tem o Centro de Convivência Paula Cerqueira, do Carmo, a gente tem o Centro de Convivência de Macaé, são todos parceiros e parceiros, e a gente entende que o fórum é o local de mobilização, é o local de deliberação, de encontro, de trocas e compartilhamentos. Então, a gente quer também dar o destaque merecido a esse fórum, que tem se articulado já há algum tempo, e tem produzido, então, ajudado a gente a sistematizar informações, e também para que a gente se mobilize sobre esse tema que a gente vai estar discutindo hoje. Alguns desses centros de convivência mandaram vídeos, então só destacar que ao final dessa live que a gente está realizando, a gente vai mostrar vídeos de todos esses centros de convivência que conseguiram trazer a contribuição. Bem, eu acho que já foi uma introdução um pouco
alongada, eu queria então passar para nossas convidadas, passar agradecendo, né, a presença da Janaína e da Ariadna Patrícia. Então, pedir para que vocês se apresentem, por favor, e também façam uma primeira colocação, né, trazendo da importância de se pensar o centro de convivência e iniciando um pouco, né, da reflexão sobre a potência que os centros de convivência trazem para a produção do cuidado em saúde mental. Então, a gente fez uma conversa aqui anterior, daí eu passo então para a Patrícia e depois para a Janaína. Olá, boa tarde, conviventes que estão aqui, né, nos acompanhando através da telinha. Eu sou a Ariadna Patrícia, eu estou nesse momento confinada como todo mundo, e eu gostaria de dizer que eu poderia falar de vários lugares diferentes, né, sobre esse tema, sobre a convivência. E aí hoje eu vou estar falando do lugar de alguém que faz parte desse movimento, né? E é por isso também que um dos temas dessa live é o movimento, né? O movimento, a convivência e o sonho coletivo. E eu trabalho na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, na Fiocruz, no Laboratório de Educação Profissional e Atenção à Saúde. No momento, eu estou me dedicando à minha pesquisa de doutorado na UF, que está ligada ao NUTRAS, que é o Núcleo de Estudos e Trabalho, Saúde e Subjetividade. Estou desde 2016 aí nessa pesquisa sobre o que é a convivência. Então, como que essa atividade pode produzir saúde para os trabalhadores, para os conviventes em geral, e é isso. E muita coisa aconteceu de lá para cá, né? E é um pouco sobre isso também que a gente vai estar conversando aqui hoje. Bom, Janaína, se pudesse apresentar. Oi, Jana, eu acho que a gente está com uma questão do áudio, a gente não está conseguindo te ouvir. Eu acho que então, também dobrou a sua... Aí, agora... Tá um pouquinho ok. baixo. Tá, eu sou Janaína, sou psicóloga, tá dando... Talvez seja porque você está com duas entradas, né? Parece que está aparecendo duas entradas suas aqui na nossa live. Se puder, Jana, faz assim. Isso, acho que agora vai ser melhor. Tenta lá. Acho que agora abre o áudio desse... Não, tá certo. Isso, vai lá. Fernandes, sou Não, psicóloga. Tá difícil. Isso, gente, que a gente fez um teste antes, a gente estava reunido aqui antes, estava tudo tranquilo, funcionando, mas faz parte, né? Eu acho que a gente, inclusive, isso tem sido uma das temáticas, né? Como a gente conviver e manter a convivência em tempos de pandemia, né? Eu acho que o recurso tecnológico ele sempre foi algo a ser lançado mão, a gente sempre se valeu dessa possibilidade, mas agora ainda mais, né? A gente tem passado por diferentes questões. Ele tem permitido a aproximação, ele tem permitido que a gente mantenha o diálogo, mas eventualmente a gente passa por situações. Vai lá, Jana, tenta agora, vamos ver se dá. Deixa eu ver se abre o... Aí. Janaína, psicóloga, formada pela UF, né? Especialista em saúde mental pela UFRJ, fiz residência em saúde mental na Colônia Juliano Moreira, né, no IMAS, e depois o Tenise. Trabalho na Prefeitura, né, Municipal do Rio de Janeiro e coordeno há 6 anos o Centro de Convivência e Cultura da Zona Oeste. Acho que o Thiago já falou um pouco, mas assim tem um grupo, né, que está nos assistindo agora que são os conviventes do Centro de Convivência. A gente costuma fazer nesse horário, né, uma live pelo Instagram do Secoso, e hoje a gente
decidiu fazer em parceria, né, com o Conselho Regional de Psicologia, justamente por conta dessa semana, né, a Semana da Luta Antimanicomial. É uma semana importante, né, para quem trabalha com a saúde mental, como o Thiago já colocou, e a Ariadna também, e a gente imaginou que seria interessante a gente ampliar o debate de hoje, né, que era um debate que a gente já pretendia fazer lá na Lona Cultural, né, se a gente não tivesse passando por esse momento, né, do isolamento. A gente já estava dialogando desde o final do ano passado, tentando construir, né, essa proposta de um diálogo mais amplo sobre a convivência nessa semana, mas fomos pegos aí pela pandemia, né, pelo coronavírus, e então estamos fazendo aqui hoje esse encontro. Legal, e é importante a gente reforçar que esse é um espaço para a gente tentar pensar justamente a convivência, e por isso também, né, agradecer a participação do pessoal, o Pedro Paulo Bicalho, presidente do CRP, colocando por uma sociedade sem manicômios, Leonardo Velasco, né, parceiro, Juliana, Vera, Lu Andrade, a Val, do Centro de Niterói. Então, acho que assim, a gente vai ao longo falando dos parceiros, tá? Em pouco a gente vai colocando. Eu acho que um primeiro tema para a gente pensar é esse da pandemia, né? Ela traz algumas restrições, ela impede, em função das medidas de prevenção ao contágio, né, do novo coronavírus, ela coloca, então, um imperativo de isolamento, que a gente apoia, entende como uma medida importante para a gente conter o avanço da Covid-19. E eu queria perguntar para vocês como que vocês veem os efeitos, né, dessa privação do convívio presencial e que efeito que isso tem para a gente pensar as propostas dos centros de convivência. Se vocês puderem passar um pouco para a gente. Então, acho que é mais comigo isso. Começa aí, Jana. Eu acho que os efeitos, né, da gente não ter a possibilidade do encontro, a gente na verdade, o que a gente está tentando fazer é reinventar a possibilidade de encontro nesse momento, assim. A gente não está... eu acho que é complicado, né, a gente não ter o contato físico, né, o contato, o abraço, o afeto, que eu acho que isso é uma marca dos centros de convivência, uma marca para quem trabalha, né, com essa clientela, estar junto, né, a importância de estar junto, Mas, assim, a gente tem conseguido, né, dentro desses 2 meses, alguns dias já, a gente tem conseguido se manter presente, né, na vida dos nossos conviventes de diferentes formas. A gente foi reinventando formas de estar junto, de apoiar, né, em casos de luto, de estar junto para construir, produzir atividades, construir atividades, de estar junto de várias maneiras, né? Através da live, né, que a gente inventou, a live do Centro de Convivência, a gente passou a fazer justamente nesse momento, né, da pandemia, né? Foi assim que a gente, mais uma forma que a gente inventou de tentar estar presente, né, das pessoas saberem que naquele momento estaríamos ali para debater com eles o que fosse necessário. Então, a gente tem tentado, nesses últimos 2 meses, reinventar a convivência, né? Reinventar as formas de encontro, né? E aí, os encontros têm sido basicamente esses, os virtuais. Uhum. A Patrícia pode até comentar um pouco, né, em relação a algumas proposições que a gente pode ter, também pensar a forma de convivência, se vale a pena tocar na questão da tecnologia da informação e comunicação, né, essas questões da convivência virtual. Então, fica à vontade. Então, em relação aos efeitos, o que eu tenho observado é que agora a gente está começando, né, o 3º mês aí do isolamento, né, agora em maio, metade de maio, né, e aí me parece que se torna cada vez mais urgente a gente conseguir criar formas de minimizar os efeitos danosos que esse isolamento imposto pela pandemia está provocando, né? Eu penso que os efeitos são diferentes
dependendo, né, do contexto em que cada um está inserido, né, dependendo, né, dos recortes aí de classe social, né, de acesso a meios de tecnologia, de informação. Mas eu penso também que o isolamento, ele não é uma novidade na nossa sociedade, né? Se o isolamento fosse uma novidade, a gente não precisava de centro de convivência. Então, eu acho que existem determinados grupos que não estão isolados a partir de agora, né, que começou a pandemia. Já existia um isolamento que talvez ele era imperceptível, ou que talvez ele ficava um pouco, como que eu posso dizer, ele não era tão visível, e eu acho que a luta antimanicomial, ela está aí também para falar disso, né, para falar desse isolamento que faz mal para a saúde, né, assim, o manicômio, ele tem essa característica, né, de isolar, de confinar. E então, agora, a população toda, né, de alguma forma, está tendo a experiência do que é não poder conviver, né? O que é não poder estar na cidade, o que é não poder estar na rua, né? Eu entendo que a convivência ela é uma necessidade humana, né? Nós somos seres sociais, então a gente precisa estar em relação com o outro para se relacionar, para se desenvolver, para criar, para inventar. Então, nessa situação atual que a gente está vivendo, se a gente não criar outras maneiras, né, de se encontrar, que mesmo que não está sendo possível o encontro presencial, eu acho que o dano do isolamento ele tende a ser mais grave, né? Então é importante que a gente possa se abrir também, né, para poder experimentar outras formas de encontro, que também já existiam, mas que existia também uma certa recusa de usá-las em função de uma valorização do encontro presencial, que eu continuo considerando que é o ideal, né, que a gente possa se encontrar pessoalmente. Eu acho que o encontro virtual ele não substitui de forma alguma o encontro presencial, seja, né, nas diferentes finalidades que esse encontro possa ter, tanto no campo da educação quanto no campo da saúde, né? Mas eu acho que nesse momento que a gente está recusar a tecnologia como uma forma de minimizar os danos psicossociais, né, colocados aí pela pandemia, não é uma boa estratégia. A gente precisa tentar descobrir maneiras de poder se conectar, da gente poder estar junto, ainda que a gente esteja afastado, né, fisicamente. Isso. Queria só registrar também mais alguns nomes de pessoas que estão podendo acompanhar a gente. Érica Santos, né, parceira, Lu Andrade, Rodrigo Castro, Carol França, Carla, Mônica, e a gente vai passando outros nomes depois, né? E são todas pessoas que participam, discutem, enfim, contribuem também para essa discussão do centro de convivência. Eu acho que um ponto importante que vocês colocaram é justamente referente ao isolamento, né? A gente está vivendo o isolamento em função das medidas de prevenção, só que a gente tem sempre um olhar, sempre teve, né, justamente a partir do compromisso com a luta antimanicomial, de problematizar a questão do isolamento, né? Eu acho que hoje muita gente está vivenciando de uma maneira que é ainda diferenciada o que é que o isolamento produz, né? O que é que a impossibilidade de sair, o que é que a restrição das formas de relação social, o quanto que isso incide sobre diminuir os laços e vínculos sociais. Conforme a gente vai se isolando, mais a gente vai tendo precarizado nossas formas de comunicação, mais a gente vai tendo precarizado nossas formas de manter um vínculo, de habitar a cidade, de se entender enquanto sujeito nessa cidade, nessa sociedade. Por isso que é importante, então, a gente problematizar a questão do isolamento, que é tão cara, né, quando a gente pensa que, historicamente, se valeu do isolamento um certo tratamento de pessoas com transtornos mentais, enfim, pessoas que têm alguma situação em relação à saúde mental. O manicômio era o símbolo disso. Só que daí agora muita gente se vê submetida a um isolamento e começa a observar que efeito que isso tem para o seu dia a dia, para a sua rotina. Mesmo que esse isolamento é muito diferente de um isolamento no manicômio, né? O manicômio ele tem uma estrutura, um aparato,
como a gente disse, além dessa estrutura em si, de cercear a liberdade de ir e vir, tem toda uma questão de como que isso se transforma numa loja que vai aos poucos aprisionando os modos de vida, né? E por isso mesmo, que quando a gente tem, então, isso como uma medida de prevenção nesse contexto, é importante que a gente se valha de algumas ferramentas, né? Então, acho que, assim, é o que pesa a gente sempre tentar verificar, né? Será que todo mundo vai ter acesso? No Brasil, a gente vive uma sociedade desigual, poucas pessoas têm acesso ao tecnológico. Na questão ainda das pessoas que estão, né, os conviventes, enfim, pessoas que estão nos dispositivos de saúde mental, isso pode ser ainda mais vulnerabilizado, né, uma dificuldade, ou não tem o acesso à ferramenta, ou tem uma dificuldade do acesso, de manusear, enfim, de conseguir conduzir. Mas, mesmo tentando entender todas essas dificuldades e não esquecendo delas, é importante a gente tentar pensar algumas formas, né? E como que vocês veem isso, né? Vocês veem que é possível a gente construir, fortalecer algum movimento político, mesmo em tempos de pandemia? Como que vocês veem as possibilidades da gente fortalecer, ou que novas possibilidades se apresentaram dentro desse contexto? De movimento, isso, Thiago? É. Eu Quer acho começar, que Jana? do centro de convivência virtual, né? Acho que foi não é isso? Então, eu fiquei Tá pensando, travando, né? né? A minha internet caiu, agora voltou. Eu não estou ouvindo vocês. Oi. Oi, Tá mas ouvindo? acho que tá dando para ouvir. Sim, eu estou ouvindo. Não? Vamos lá, a gente Pode ir lá? tenta. Então tá bom. Como a gente falou, né? A gente está passando o que muitas pessoas falam. Inclusive, é um pouco disso que a gente está conversando agora, né? A gente tenta utilizar a tecnologia, mas nem sempre ela consegue ser, enfim, funcionar de uma maneira adequada. Mas vamos lá, Exatamente. Patrícia, se puder ir Então, tocando, depois a gente eu pega. gostaria de falar sobre isso, né? Sobre a relevância do movimento, né? Logo quando eu iniciei a pesquisa do doutorado, foi no ano de 2016, né? A gente estava passando exatamente por um momento muito grave e crítico no nosso país. Estávamos diante de um golpe. E aí eu tinha comigo uma pergunta, né? De será que os centros de convivência vão sobreviver, né? Até o fim da minha pesquisa de doutorado, eu tinha essa pergunta, porque eu sempre olhei, né, e vi uma certa fragilidade nesse dispositivo, considerando que o centro de convivência ele não tem, né, no âmbito nacional, um financiamento próprio, né, como outros serviços da rede de atenção psicossocial têm, como os CAPs, né, as residências terapêuticas, que por mais que esteja acontecendo todo um processo de sucateamento, né? Os centros de convivência eles sempre estiveram à margem, de uma certa forma, né, no campo das políticas, pensando nessa questão mais orçamentária, né? Então, o que acontece? A gente estava num cenário terrível, né? Depois a gente teve uma política de saúde mental que foi instituída, que os centros de convivência, assim como os consultórios na rua, né? E depois os NASFs, eles foram abolidos, né? A gente teve né, uma situação muito grave, né, da EC, né, da emenda constitucional, que colocou um limite muito sério no investimento do SUS. Então, são todos golpes muito duros, é muito difícil as pessoas conseguirem manter a chama acesa, né? Assim, manter a vivacidade de que é possível a gente conseguir construir num cenário de tanta destruição. Como que a gente consegue, né, construir num cenário de tanta destruição? E agora veio essa pandemia, né? Então, assim, a gente tem no governo, né, forças que não estão compondo com um projeto democrático, né, com um projeto que é defendido durante muitos anos pela luta antimanicomial. Então, como que a gente consegue não sucumbir diante de tudo isso? Para mim, assim, eu tenho uma
uma visão muito clara de como que a gente não sucumbe. É no coletivo, não tem outro jeito. Assim, é sozinho que a gente vai avançar, que a gente vai conseguir nada. Então, a gente precisa se fortalecer um com o outro. Não tem outra saída que não seja o coletivo, né? Então, o movimento social ele precisa conseguir estar sensível para as forças ativas também, não só para as forças reativas, ou seja, não só para se defender, não só para lutar para não perder. A gente precisa sim lutar para não perder, mas a gente precisa conseguir conservar força para poder construir, para poder avançar, para ser propositivo, para estar ativo também. Então, a gente precisa dizer o que a gente não quer, o que a gente recusa o manicômio, a gente não quer que as pessoas morram, a gente quer defender a vida e a gente precisa afirmar o que a gente quer. A gente não quer o manicômio, né? A gente, olhando para a história do campo da saúde mental, a gente vê que a gente teve uma era do isolamento, do confinamento dentro do manicômio, aí depois a gente teve um outro momento aí que é do tratamento, em que a rede de CAPS, ela se proliferou, né, no país, e isso é muito importante, né, o trabalho dos CAPs, é ele realmente que responde à crise, é ele que responde às situações emergenciais, e para um centro de convivência conseguir fazer um bom trabalho, com certeza é necessária a parceria com os CAPs. Agora, a gente precisa entender que também tem uma parte da população que precisa de um cuidado que é esse que é oferecido pelo centro de convivência. E a gente está entendendo convivência como o quê? O que é essa convivência que a gente está falando, né? Acho que é importante dizer da convivência como essa construção desse plano comum, assim, desse comum que é um composto de várias singularidades, em que não importa se a pessoa tem ou não tem um diagnóstico, né? Eu acho que é interessante, assim, que para o centro de convivência, você não precisa ter nenhum pré-requisito para fazer parte dele, né? Essa ideia de acolhimento irrestrito, que qualquer pessoa pode, né, fazer parte de um centro de convivência, pode participar da oficina ou da atividade que estiver acontecendo, né, seja de alongamento, de yoga, de teatro, de grafite, enfim, a gente pode falar mais, né, desse trabalho, mas que ele não tem pré-requisito, assim, né, não precisa, né, não tem nenhuma exigência para que uma pessoa ela possa fazer parte de um centro de convivência. E esse trabalho na cidade, né, eu acho que é muito importante, porque ele transforma não só quem faz parte dele, né, quem é trabalhador, quem quem está usando ali o centro de convivência enquanto um serviço do SUS, mas também a cidade, né, as pessoas que estão ali e que de alguma forma recebem, né, nos centros culturais, né, nos espaços públicos variados, no parque, no cinema, na praça, enfim, todos os lugares que o centro de convivência ele percorre, né? Então, eu acho que esse trabalho da convivência ele é um trabalho de desmedicalização, né? De desmedicalização, não só parar de tomar remédio, não é isso que se trata, isso pode acontecer como um efeito, né? Mas de desmedicalização da sociedade, né? Porque ele é um trabalho afetivo e antimanicomial, porque ele é relacional, ele parte do pressuposto de que tem uma certa horizontalidade ali na relação, né? Então, o que está à frente não é a questão do tratamento em si, né? Como ele está aí na atenção básica, ele é para todos, então qualquer pessoa, né, pode estar ali. Eu acho que isso é uma grande diferença do que o centro de convivência uma diferença que ele produz na vida, né, na sociedade, no mundo, assim. Então, queria dizer assim que eu estou muito feliz de estar aqui podendo falar isso junto com você, Janaína, que são companheiros, né? São conviventes também no fórum, porque tem quem compõe esse fórum, né? Dizer que o fórum ele é aberto para qualquer pessoa também. Eu acho que é de alguma forma movido por isso, né? Por esse desejo de estar com o outro, de se conectar e construir algo
em comum, mesmo diante de um cenário tão pavoroso, né? Mesmo diante de um cenário tão terrível. Assim, eu tenho uma metáfora que me vem muito na cabeça. Assim, a gente está nessa pandemia, né, muito sensível, acho que, por tudo que está acontecendo, né, por todas as vidas que estão sendo perdidas, por todas as pessoas que estão morrendo, né? A gente já passou aí, está chegando quase a 18 mil pessoas mortas por Covid. A gente está, parece assim, que é um pântano, né? Um lodo, assim. E eu vejo, né, a convivência assim como uma flor de lótus, sabe? Assim, uma flor que está nascendo aí no meio dessa lama toda, sabe? A gente precisa estar sensível para olhar para a flor também, para se alegrar com ela, para não afundar, né, nesse lamaçal aí terrível, tá, de tudo que está rolando. Quando eu saí, que eu não saí, na verdade, né? Agora, depois o Thiago me deu ali o alerta. Vocês estavam falando exatamente da dificuldade, né, de ter o acesso à questão da informática, né? Então, assim, é isso, né? Então, estou em ato aqui, né, tomando uma surra com essa droga dessa internet, entendeu? Então, vamos lá. Tem uma das coisas que eu ia falar, que eu não sei se vocês chegaram a escutar ou não, foi sobre o Centro de Convivência Virtual, que eu acho que a Patrícia já deve ter citado, né? Eu perdi aí um pouco da conversa, mas assim... Então, vamos lá. Então, se não falou, vou falar. A gente, no centro... enquanto estava cada um, né, ali isolado, cada serviço foi se organizando, né, dentro da possibilidade do encontro com os usuários, com os conviventes e tudo mais. E aí, assim, a Vanessa, né, eu acho que é importante falar o nome dela, né, usuária do serviço Capes Neuza, aqui na Zona Oeste, ela nos fez um pedido, né, ela colocou todos nós, né, num grupo e disse da importância de ter um centro de convivência virtual, né, da necessidade dela de continuar os encontros, já que os encontros presenciais estavam inviáveis. E aí, assim, eu acho importante falar disso, porque a Vanessa, ela começou um movimento, né, Patrícia? Ela começa um movimento, ela faz um pedido, esse pedido ganha força, esse pedido ganha, inclusive, um projeto, né, um não, dois, né, um projeto para o IFRJ e um projeto para a Fiocruz. E aí a gente foi contemplado justamente no dia 18 de maio, né, Patrícia? A Patrícia escreveu o projeto, né, o pessoal contribuiu para esse projeto, e aí a gente ganha de presente no dia 18 de maio a aprovação do projeto do Centro de Convivência Virtual, que foi uma iniciativa, né, muito ali singular da Vanessa, né, como usuária, um pedido muito importante dela, né, para que a gente ficasse atento nesse momento ao olhar para o usuário, né, que estava isolado dentro de casa e ela não queria não só não queria ficar sozinha, mas ela estava preocupada com os outros, e ela falou, como é que a gente chega, né, aos nossos amigos, aos nossos colegas dentro dos CAPs, como é que a gente chega, né? Eu quero também participar dessa convivência virtual, como é que é isso? E aí, a partir desse pedido, a construção de um projeto, eu acho que isso é um movimento muito legal, né, que foi possível fazer nesse momento da pandemia, né, Patrícia? Eu queria falar sobre isso. Eu vou passar para a Patrícia, só para a gente ir fazendo os registros, né? Então, o Miro Pimenta tem feito algumas contribuições aqui, falando da importância do afeto, da convivência virtual. Luciana Aguilar, né, que também coordena, junto com o Alexandre Brasilenses, o Centro de Convivência de Macaé, Karen Dias, a Vanessa Ferreira está por aqui, Marise, Carla Pena, Érica Victório, Fá Marques, o Leonardo Velasco, né, parceiro lá do Coletivo Convivências, falando de estratégias para mobilizar um coletivo. Eu acho que uma dessas estratégias, né, inclusive para a gente pensar no contexto de pandemia, é essa ideia, então, que a Janina começou a colocar, que agora a Patrícia vai desenvolver, de um centro de convivência virtual, né, e também pensar na questão da Vanessa ter sido uma atriz importante, né, na elaboração da ideia, de trazer isso, o que mostra também a importância de uma participação que seja ativa, né? Uma participação ativa das pessoas, dos conviventes, para que a gente construa coletivamente qualquer tipo de proposta, né? Então, Patrícia, né?
Se você puder passar um pouco sobre essa ideia do coletivo, do centro de convivência virtual, vai ser importante. Beleza. Então, como a Janaína já falou, né, nós fomos presenteados no dia 18 de maio. Ontem eu falei com a Vanessa por telefone, né, e a gente estava muito feliz, assim, muito vibrante, porque quando a Vanessa mandou, né, ela montou um grupo com a gente, eu, a Janaína, a Nelly, e ela, né, com essa ideia, a gente, assim, ficou, caramba, como fazer um centro de convivência virtual, né? A gente não sabia. Aliás, acho que a gente também ainda não tem essa certeza como é que faz. Vamos aprender na experiência. Mas eu acho que é isso, a gente está aberta, né, para poder aprender na experiência. E aí, a gente foi conversando, né, e foi definindo algumas coisas. A gente pensou em fazer uma agenda chamada Agenda Conviver. E aí, cada centro de convivência, desses 7 que você falou no início, né, Tiago, considerando o coletivo Convivências também como um centro de convivência, né, a gente pensa que eles já estão fazendo algumas oficinas, algumas atividades, né, com as pessoas que já faziam parte do centro de convivência online, né? Então, por que não reunir, por que não integrar, por que não fortalecer esse trabalho que já está acontecendo e potencializar ele, né, em um único portal? Então, a gente vai poder oferecer para as pessoas que já estão fazendo parte das atividades oferecidas por cada centro de convivência, né? Então a gente sabe que o Trilhos do Engenho está fazendo relaxamento, né? O Secoso está fazendo aula de teatro, tem várias ações, eu não vou conseguir aqui citar todas, né? Que estão acontecendo, então a gente vai no coletivo, aproveitar aqui já deixar o convite, que na sexta-feira agora, às 4 horas da tarde, a gente vai fazer uma edição do Fórum de Centros de Convivência, vai ser a segunda edição online, na verdade, né? A gente fez a primeira dia 27 de abril, que foi também um convite feito pela própria Vanessa, né? Ela gravou um vídeo e fez o convite para todo mundo, porque, assim, a fala dela que mais me sensibilizou e que me moveu, né, a ir atrás de edital e escrever e passar madrugada, né, envolvida com isso, foi pensar, assim, que ela disse assim, a pandemia interrompeu a gente ir para a cidade, mas ela não interrompeu nossos sonhos. Né? Isso para mim assim me tocou muito, porque é isso, sabe? A gente continua, a gente não perdeu nossa capacidade de sonhar, sabe? A gente não perdeu a nossa capacidade de criar, de imaginar juntos, de poder construir outros possíveis, sabe? A gente não perdeu, a gente continua com isso em nós. Então, o Canguilhem, né, ele vai dizer que saúde é a nossa capacidade de se reinventar, de se recriar, né, criar novas normas, né, diante das adversidades do que acontece na vida, da imprevisibilidade da vida. Então, para a gente se manter saudável nessa pandemia, a gente precisa disso, a gente precisa manter a nossa capacidade criativa viva, né? Então, para mim foi muito, muito gratificante poder, junto, né, com essas super parceiras aí, escrever esse projeto, e ficamos surpresas, a gente não esperava que a Fiocruz fosse escolher o nosso projeto, porque dizer que esse edital se chama Edital Inova Covid-19, é um edital que a Fiocruz abriu para respostas rápidas e emergenciais para enfrentamento dos efeitos da pandemia, e aí tinha uma linha lá que incluía a questão das políticas de distanciamento social, os efeitos na saúde mental, e foi aí que a gente se inscreveu. Mas a gente até imaginou que outras áreas seriam priorizadas, né, envolvendo mais uma concepção de saúde mais biomédica, né, envolvendo kit diagnóstico, vacina, enfim, outros estudos que também foram contemplados, né, mas nosso projeto, né, eu tenho certeza que vai beneficiar muitas pessoas, que ele vai poder chegar, né, porque a Vanessa, ela falou pra gente que ela tem amigos, né, que
do Capes Neuza, que são de outros, né, outros lugares também, que eles estão querendo, eles estão desejosos por isso. Então, eu fico muito feliz de que uma instituição pública, né, possa fazer algo que vai fazer diferença na vida das pessoas nesse momento. Patrícia, você falou antes, né, sobre como o Centro de Convivência ele propõe práticas de desmedicalização, né? E desmedicalização não especificamente na questão medicamentosa, né? Não é a questão medicamentosa que você está colocando aí, né? Você está falando desmedicalização dessa lógica que é colocar o médico, né, na frente para tudo, né? A gente medicaliza a nossa vida o tempo todo. Quando a gente busca as receitas, né, busca um remédio para resolver qualquer situação de dificuldade que a gente encontra na vida. A gente busca, na verdade, respostas rápidas. E eu fico pensando, né, até em ato, esse projeto, né, apresentado na Fiocruz, ele rompe com essa lógica, né, da medicalização, porque era um projeto, como você falou, né, era um edital, né, voltado para a parte biomédica, né, eu mesma fiquei descrente ali, eu falei assim, cara, não sei, eu acho que não vai rolar. E aí a gente faz uma proposta de convivência virtual para mitigar, né, a questão do isolamento social, e aí consegue ali o financiamento. Né? Então, assim, é como se a gente fosse arrumando brechas mesmo, né? Diante das dificuldades, para dizer assim, ó, há outra possibilidade de vida que não só, né, a medicação, né? A medicalização. Isso, né? É isso. Sim, e só para a gente com fazer uma um ideia registro desse aqui, cuidado Paty, medicalizado, né? não, da gente continuar, né, registrando aqui as contribuições. Até a Vanessa Ferreira que colocou, né, no chat agradecendo vocês duas, a Janaína e a Patrícia. Também colocou o nome da Nelly, né, que eu acho que é uma pessoa importante no fórum, na concepção também, na colaboração da elaboração do projeto. Enfim, Gabriela Azevedo, né, um abraço, Viviane Oliveira, Isabel Coronel, Daniele Marinho. Enfim, eu acho que está tendo boas participações aqui, o pessoal tem apoiado essa ideia. Eu acho que é importante a gente dar visibilização também, né? Assim como a gente está dando, a gente tem um compromisso com a luta antimanicomial, a gente também dá visibilidade a todos que compõem, né, essa rede substitutiva, essa rede que vem, então, produzir o cuidado em saúde mental, que seja uma alternativa, né? Aquele cuidado que era mais biomédico, inclusive esse que a gente estava criticando, inclusive esperando, né, que, assim, que tivéssemos dificuldade para que o projeto fosse aprovado, já que outros de cuidado mais medicamentoso, mais tradicional, de uma linha de cuidado mais tradicional, que poderia vir a, enfim, a ganhar mais os financiamentos. Eu acho que o projeto ser selecionado, ele mostra um pouco dessas diferentes possibilidades de promover saúde, de maneira geral. Eu acho que é importante que a gente reforce sempre a noção ampliada de saúde, pensar a questão da saúde a partir dos determinantes sociais, pensar a saúde a partir da produção de cuidado em saúde mental. Toda saúde tem saúde mental, e se a gente pensa uma promoção de cuidado em saúde mental, a gente valorizar a questão da autonomia, a gente valorizar a questão do vínculo, a gente valorizar todas essas ações que são feitas em liberdade, que são feitas de maneira integradas, que promovam o cuidado por um trabalho que seja intersetorial, que envolvam pessoas de diferentes profissões, né? Aqui, inclusive, a gente está no CRP, Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, e temos aqui, né, 3 psicólogos, psicólogas, né, participando, mas a gente entende a importância da gente ter uma multiplicidade de linguagens, que a gente tem, então, esse diálogo, essa comunicação com nossos outros profissionais, né? O pessoal das oficinas, os oficineiros, tão importantes para o exercício, né, do centro de convivência, pessoal da enfermagem, enfim, medicina, técnico de enfermagem, assistente social, e várias outras categorias que contribuem conosco para a gente promover de maneira conjunta, né, ações do cuidado em saúde mental. E eu acho que a gente podia também, junto com a proposta do projeto, tem gente que não conhece tanto o centro de convivência.
Vocês acabaram trazendo já, né, na fala de vocês, de como que funciona um pouco do centro de convivências. Eu acho que um tema que eu vou abordar, no próximo tema abordar, vai ser a questão do projeto, né, de lei, mas talvez se antes pudesse ser comentado mais um pouco, né, sobre como que funciona o centro de convivência, né, em tempos prévios à pandemia, e para daí a gente ir somando isso que a gente estava conversando sobre o centro de convivência virtual. Se vocês pudessem comentar um pouco para quem não conhece, né, sobre como que é o centro de convivência, onde ele se situa, como que ele surge, como que começa essa história aqui no estado do Rio de Janeiro, né, para que a gente possa falar sobre o centro e como que se chegou nessa ideia do fórum. Se vocês puderem falar um pouco para a gente. Falar do município ou falar do estado? Se falar do estado, primeiro é Carmo, né? Eu acho que a ideia é passar um pouco da história do centro. Eu acho que como a gente está aqui no CRP, é importante a gente pensar uma descentralização, né? Eu acho que a gente tem muita concentração na capital, no Grande Rio, né? Niterói, enfim. Acho que é importante a gente falar do estado, né? Então, se puder contextualizar um pouco, acho que seria importante. O primeiro, né, centro de convivência do estado é o de Carmo, né? O centro de convivência Paula Cerqueira. Ele surge após o fechamento, né, do Hospital Psiquiátrico de Carmo. E eu acho que a rede, né, se reorganiza no município e construindo serviços residenciais terapêuticos, o CAPES, né, e aí também eles organizam o centro de convivência, que hoje funciona dentro do centro de convivência, dentro do centro cultural da cidade de Carmo, né, Patrícia? Aham, isso. Esse é o primeiro, né? Assim, eu acho que é a história. Eu acho que depois, eu acho que o Polo, né? Que hoje é o Polo Experimental, lá em Niterói. Em Niterói, eu acho que ele é anterior ao Polo. Não, é Niterói ou eu não sei, aí a ordem, não sei mesmo. Eu acho que é importante a gente situar, né, esse centro de convivência que a gente colocou. Então, o centro de convivência do Carmo, Paulo Cerqueiro, centro de convivência de Niterói, O de o de Niterói tem um Macaé. percurso bem interessante, assim, porque ele começou do lado do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, né? E hoje ele está no centro da cidade, ele se mudou para uma sala justamente para as atividades acontecerem 100% no território, acontecerem na cidade, e não uma ideia de centro de convivência em que a convivência se dá dentro do centro, né? Acho que isso é uma coisa importante, falar que no fórum a gente tem experiências muito diversificadas, né? Cada centro de convivência é um centro de convivência. Não existe um modelo único de que é centro de convivência. E eu acho que está aí a sua principal riqueza, né? Essa pluralidade, essa diversidade de modos de funcionar, com uma causa em comum que é romper com o manicômio, né? E produzir cuidado na cidade. Mas fala aí, Janaína, acho que seria legal falar um pouco de como é que funciona no dia a dia, né? O Secoso, para as pessoas que não conhecem, talvez. Você está escutando, Jana? Não sei se a Jana está escutando. Jana. Eventualmente a gente continua ouvindo ela, mas ela não nos ouve. A gente tenta organizar isso. Ô, Patrícia, se a gente puder falar um pouco, então, sobre a construção, né, do fórum, do movimento do fórum do Centro de Convivência aqui no estado do Rio de Janeiro, e também da construção, né, da Lei 4.563, de 2018. É uma lei que vai tratar, então, de uma regulamentação, né, do Centro de Convivência. Acho que agora voltou. Janaína, a gente você consegue nos ouvir? Mas tá tudo bem, a gente está conseguindo conduzir, apesar, né, dos percalços. Se você puder comentar um pouquinho do dia a dia, né? Então, a Janaína que está coordenando, conduzindo, né, o Centro de Convivência da Zona Oeste, contar um pouco do dia a dia do Centro de Convivência e depois a gente abordar um pouco desse movimento da construção do fórum aqui no estado do Rio de Janeiro, né, e também da construção da Lei 4.563, 2018, que vai, então, ajudar na regulamentação do Centro de Convivência. Se você puder contar um pouco, então, do dia a dia e depois a gente abordar
a construção do fórum, seria interessante. Bom, para quem não conhece, né, o Centro de Convivência da Zona Oeste, ele funciona, as oficinas, né, presenciais, elas têm acontecido, em sua maioria, dentro da Lona Cultural Elza Osborne, né, é um espaço, né, da Secretaria Municipal de Cultura aqui na Zona Oeste. A gente fez uma parceria com a Lona, né, em 2014, e a gente vem funcionando, né, dentro da Lona desde essa época, né. Algumas ações da convivência aconteceram antes desse momento, ainda na Arena Carioca da Chacrinha, em Guaratiba, era um outro espaço que a gente também tentou estar ali mais próximo, tentando receber os usuários, né, moradores daquele local, mas a parceria forte mesmo aconteceu a partir de março de 2014 com a Lona, onde a gente funciona até hoje. Como a Patrícia já tinha falado antes, né, e no Centro de Convivência da Zona Oeste é dessa forma, a gente não tem critério para receber os nossos conviventes, assim, as pessoas nos procuram, principalmente porque a gente está dentro de um espaço de cultura, então as pessoas vão atrás das oficinas, né, que estão acontecendo ali. Então a gente tem aula de teatro infantil, aula de teatro adulto, né, que é o Rodrigo de Castro, que realiza essas atividades. A gente tem tem a oficina de circo, tem a oficina de grafite, que é com o Fagner, que é o oficineiro do Capci, João de Barro, aqui em Campo Grande. A gente tem agora, a gente já tem um tempo, né? As aulas de violão, hoje em dia é com o Gustavo Prado, que é musicoterapeuta da rede. As oficinas de violão. A gente tem artes visuais, que é uma atividade do Christian Perini, que é artista plástico, né, e um dos diretores da Lona Cultural Elza Osborne. Então ele também oferece as oficinas, e a gente tem percebido, assim, nesses 6 anos, o quanto o nosso trabalho foi se misturando, né, o trabalho da Lona e o trabalho do Centro de Convivência. De vez em quando a gente tem que fazer uma separação entre a gente, né, e entre as pessoas também, porque tem muita gente da saúde mental que fala assim, atividade lá da Lona, né? E aí, assim, não fala que é o Centro de Convivência. Ou então o pessoal da Lona fala, não, mas é a atividade da Lona, mas é o Centro de Convivência que está fazendo. Então, as coisas se misturam ali. O interessante disso tudo é que a sociedade se aproxima, né? Eu acho que isso não dava para passar essa live sem falar. A sociedade se aproxima. E eu acho que o Centro de Convivência ele é um avanço nesse sentido, porque a gente, para a reforma psiquiátrica, né, para essa lógica, né, que a gente está tentando marcar aqui, que é uma sociedade sem manicômios, e os vários manicômios, né, que são construídos, né, na nossa sociedade, porque a gente vai rompendo com essa lógica do aprisionamento, a gente vai rompendo através do diálogo com essa sociedade, né? Está dentro de um serviço de saúde específico, falando de saúde mental para a comunidade, eu acho que é escutado de uma forma. Está dentro de um serviço, de um dispositivo, que está dentro da comunidade, dentro do território, com uma lógica da cultura, entendeu? Falando, né, da reforma psiquiátrica, falando da saúde mental e vivenciando isso junto com eles a cada dia, isso vai modificando, né, gradativamente, a gente vai, isso vai modificando, né, essa lógica, né, essa ideia de que a loucura ela precisa ser aprisionada, que a loucura ela tem que estar distanciada, que a loucura precisa estar isolada. Então, eu acho que é um avanço, né, a gente poder participar. Eu acho que é um ganho, né, eu me sinto ganhando, fazendo esse trabalho, assim, acho primoroso, assim, estar dentro de um centro de convivência e aprendendo todo dia, né, com as pessoas que ali convivem conosco. É isso. Uhum. Muito bom, adorei te escutar, Jana. Sempre bom. E só colocar aqui, estou achando ótimas participações, né? Inclusive, teve uma pessoa de Niterói, que agora estou tentando localizar, acho que é a Lúcia Moraes, perguntou onde que fica o centro de Niterói, Centro de Convivência de Niterói, é a Val,
né, coordenadora do centro, pode responder, assim, tá ótimo, então, as participações aqui. O pessoal reforçando, né, a Lu Andrade, para a gente falar do Trilhos do Engenho. O Trilhos do Engenho é super parceiro, né? Então, enfim, a gente com certeza tem o destaque, né? A gente está sempre em contato com a Lúcia, enfim, Fabi, meu xará, Thiago, enfim, tem pessoas ali, entre outras pessoas que estão sempre fazendo trabalhos. O Centro de Convivência Trilhos do Engenho é um centro muito importante. Paty, você pode falar um pouco, você e a Jana, sobre essa construção do fórum e da construção da lei, para a gente poder entender? E a gente pensando que a gente está agora completando quase 1 hora de live, né? Para a gente, então, ir encaminhando para os pontos finais dessa nossa conversa. Beleza. É muito emocionante para mim falar sobre isso, assim, porque, como eu falei, né, em 2016 eu achava que não ia ser possível fazer a pesquisa, e o que aconteceu foi exatamente o contrário. Eu sinto que os centros de convivência, nesse percurso aí de 4 anos, eles se potencializaram muito, né, ao invés de se enfraquecerem com a gente conseguiu construir no coletivo algo muito relevante. Então, vou tentar ser objetiva. No ano de 2018, a gente fez um encontro de trabalho, geração de renda e cultura, né, lá na UERJ, em que pela primeira vez todas as iniciativas, né, de centro de convivência, todos os dispositivos se reuniram e puderam escutar uma experiência do outro. Acho que isso é um princípio muito importante que eu aprendi, eu acho que é meu dever compartilhar com vocês, a importância de, para o trabalho crescer, a gente se escutar e aprender com o outro um outro jeito de fazer, né? Então, pela primeira vez isso aconteceu. E ali, né, quando foi feito o lançamento também do Guia de Economia Solidária e Saúde Mental, Dá para Fazer, que está ligado a incubadora lá do IFRJ, né, se fundou um fórum permanente de centros de convivência. E então a gente começou a se encontrar, né, a gente tirou que esse fórum ele seria itinerante, né, então a gente combinou de percorrer os diversos dispositivos aí com a lógica do raciocinar com os pés, né, então a gente entende que a gente aprende, não é só com a cabeça, mas a gente aprende caminhando, né? Então a gente foi primeiro no Secoso, aí depois aqui em Niterói, o segundo fórum foi aqui no MAC, aí depois no Trilhos do Engenho, que foi um fórum muito importante, em que ali, né, nesse dia, né, a gente discutiu no coletivo a possibilidade de fazer esse projeto de lei, né? E aí, esse encontro, nesse fórum que aconteceu no Trilhos, ele nos moveu a procurar a frente parlamentar em defesa da luta antimanicomial e da saúde mental, né, que é ligada à ALERJ, e o texto da lei ele foi escrito no coletivo, né, não foi uma pessoa que escreveu, foram muitas pessoas. Teve a participação dos usuários, dos familiares, dos trabalhadores, dos gestores, dos pesquisadores, dos estudantes. Eu acho que essa é a grande potência do fórum, né? Que é nessa mistura toda em que ali todos somos conviventes, né? Todos estamos abertos para aprender e para respeitar a opinião do outro e para mudar de opinião também, né? A gente poder construir alguma coisa junto. A gente construiu esse projeto, a gente levou até a frente parlamentar e a frente acolheu muito bem. Eu queria deixar aqui registrado um agradecimento, né, à frente parlamentar e em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial, e que antes se chamava Em Defesa da Reforma Psiquiátrica. Eu achei bom ter mudado de nome, né, porque acho que chega de ficar reafirmando esse nome da psiquiatria, vamos parar com isso. E aí a gente acaba, né, de alguma forma, criando um instrumento legislativo para
poder avançar uma política de algo que já está dando certo, que já está funcionando, que a gente está vendo que está trazendo saúde para os territórios, que está promovendo a saúde da população em geral, né? E aí, esse projeto de lei, ele prevê que o Centro de Convivência ele é um dispositivo intersetorial, então é importante reforçar essa ideia da intersetorialidade também. Sim, ele está no SUS, sim, ele está na RAPS, né, na Rede de Atenção Psicossocial, mas ele precisa ser intersetorial para funcionar. Então, é necessária articulação com a cultura, com a educação, com o lazer, com o esporte, com o trabalho, economia solidária, geração de renda, né? Então, o Centro de Convivência é esse lugar onde essas diferentes políticas elas se encontram também, né? E aí, esse projeto ele tinha que passar por várias comissões, tinha que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, sendo assim, que ninguém nunca tinha passado por essa experiência ali naquele coletivo, né? De escrever projeto de lei, de conversar com o deputado, e assim, uma coisa que aí um não pode ir, aí quem que pode ir? E aí, né, explica para o deputado o que é centro de convivência, o que é luta antimanicomial, o que né, a gente está querendo com isso. E aí a gente conseguiu, durante o ano de 2019, que o projeto fosse aprovado em todas as comissões, menos a de orçamento. E quando foi agora no iniciozinho de março, um pouquinho antes da pandemia começar aqui no Brasil, né, ser declarado, né, no dia 13 de março, um pouquinho antes disso, o projeto foi aprovado na última comissão que faltava. Então, acho que a gente tem sorte também, né, porque não é possível, gente. Eu acho que é uma concentração assim, de muita gente com muito amor mundi. Não sei se vocês já ouviram falar de amor mundi, da Hannah Arendt. Gente que quer amar o mundo, assim. Tem muita gente com muito amor mundi junto, aí a coisa vai acontecendo, assim, só pode ser. E aí foi aprovado, agora a gente tem que esperar, né? De voltar a funcionar para a gente lotar, para a gente poder fazer aquela pressão para ser aprovado e aí poder implementar a política estadual de centros de convivência e cultura no Rio de Janeiro. Né? E aí, essa política, eu acho que vai poder, em outros municípios que não tem centro de convivência, né? E onde foi identificada a necessidade, também acho que é importante isso, né? Primeiro ouvir o território, depois, né? Pensar onde tem necessidade de criar esse dispositivo e fortalecer os que já existem, obviamente, né? Sim. Eu vou colocar também aqui as pessoas que estão participando, né? Então, a Caroline, que é uma parceira também nossa, né? Sempre está com a gente compondo lá no IPUB. O Oswaldo Luiz, também agradecendo pela essa iniciativa de vocês, nossa, do CRP também. A Aline Perséfone, né, que coloca a importância de lutarmos, né, pensando a luta antimanicomial, que lutar pelo fim de manicômio significa lutar pelo fim de todo tipo de violência e opressão que pode acontecer a qualquer pessoa numa sociedade. Isabel Coronel, enfim, Márcia Bezerra, Carla Fernandes e Silvana Rocha. Pois a gente tem grandes parceiras e parceiros aqui com a gente. E a gente vai, então, encaminhando, eu vou passar para vocês fazer uma fala final. Eu só queria também, assim, fazer uma certa declaração, assim, de quanto que é importante, do quanto que é potente poder participar junto com vocês, né, de estar nesse espaço aqui com o CRP e com o Secoso e com a Patrícia, que está sempre junto em todas as discussões e mobilizações do Centro de Convivência, agora com esse projeto. Mais uma vez, reforçando o Fórum do Centro de Convivência, do qual todos os centros que a gente mencionou aqui participam. Esse é o local coletivo, né, do Centro de Convivência, que a gente vai estar sempre referenciando, dando crédito, que é importante, porque é deles que surge uma mobilização, né? E se a gente pensa a convivência, é importante pensar a convivência entre os centros. Agora, dizer, né, que, então, além de conselheiro, né, de estar conselheiro no CRP, eu sou professor do Instituto de Psicologia da FRJ, e lá a gente começou a conversar, né, a começar um movimento, inclusive foi um movimento que não foi feito só por mim, eu fiz um movimento, o Leonardo Velasco fez um movimento também, a gente se encontrou nesse processo, a Camila também da história, e todo um grupo que a gente montou,
né, que está chamado de Coletivo Convivências, ele surge justamente de uma possibilidade de ver e enfatizar que quando a gente fala de uma sociedade sem manicômios, a gente está falando não só de uma retirada de um modo, né? A gente está falando sempre dessa questão de uma lógica, mas de enfatizar de uma rede substitutiva. Então, assim, o CAPES, né, o Centro de Atenção Psicossocial, é super importante dispositivo nessa rede, mas ele está junto, né? Ele tem parcerias nessa rede. E se a gente pensa realmente nessa produção do cuidado a partir da relação, a partir da convivência, a partir da promoção da autonomia, a gente acredita na potência que o centro de convivência tem. Porque o centro de convivência permite justamente aquilo que é mais importante, que é o encontro com a diferença. Se a gente for pensar e tiver esse compromisso de que a sociedade que a gente quer, uma sociedade que luta, realmente se compromete com o enfrentamento da discriminação, com o enfrentamento da desigualdade, a gente tem que pensar como que a gente faz isso estando junto com outrem, estando junto com a pessoa que pensa diferente, que age diferente e que pode contribuir para a sua diversidade. A gente vai pensar uma sociedade potente, a gente vai construir um cuidado de saúde mental, um cuidado de saúde, e, na verdade, a gente vai construir uma cidadania se ela for uma cidadania que se paute, que se fundamente pela diversidade. E o centro de convivência é um dispositivo, um equipamento que ele é muito importante para produzir essa convivência entre as diferenças, né? Então, ele é tanto importante enquanto um dispositivo que faz a gente pensar, mas também enquanto um local no qual a gente encontra muitas pessoas interessantes. Assim, então, estar junto com o pessoal do coletivo me permitiu conhecer pessoas como essas que eu estou compartilhando aqui, né, a Janaína e a Patrícia, assim como todas as outras que a gente comentou, Nelly, Val, Érica, enfim, todo mundo, a Margarete, a Lúcia, que foram muito importantes, o pessoal da Superintendência de Saúde Mental, Alexandre, o pessoal, né, de Macaé, que foi, inclusive, nomeado aqui durante a live. Eu acho que, assim, é um local onde a gente encontra muita potência. A Vanessa, né, então as pessoas, os conviventes, né, realmente garantir aquilo que no SUS coloca enquanto participação ativa, que é junto com o controle social, mas é também junto na questão de como que a gente pensa as propostas e que a gente realmente coloca elas para frente. Pensando no Canguilhem, né, que foi trazido aqui também durante as falas, ele fala que promover saúde é fazer a vida andar. E a gente entende que fazer a vida andar é quando ela consegue andar da maneira mais diversa possível. E por isso que o centro de convivência ele pode ser um dispositivo tão potente. Então, antes da gente encerrar, né, eu queria passar para uma fala de encerramento, né, para a Patrícia, para a Janaína para a Patrícia. Aí, aliás, na Patrícia é Pati, mas, enfim, é uma pessoa que é colega. Eu queria passar para vocês, então, lembrar, vocês vão colocar, né, a fala de vocês, e lembrar que depois a gente vai ter ainda exibição, tá? Então, de vídeos que o Centro de Convivência nos enviaram, que eles enviaram para o CRP. Na sequência, a gente vai ter exibição desses vídeos. Então, convido vocês a fazer uma fala de encerramento, para a gente poder ir encaminhando. Vou encerrar, porque eu acho que a Patrícia vai encerrar com o livro, né? Então, eu acho que vai ficar legal. Bom, eu queria agradecer, né, por esse momento aqui com vocês, poder discutir mais uma vez, né, essa proposta de convivência, que proposta de convivência é essa que a gente está fazendo, né, para a rede de saúde mental, para a sociedade de uma forma. Que trabalho é esse, né, que a gente vem propondo, que dispositivo é esse da RAPES que a gente vem tentando fortalecer, né, que é esse dispositivo singular, que não tem um formato único, né, ele tem múltiplos formatos, mas todos numa mesma direção, né, que é romper com essa lógica manicomial, que é romper e é construir, é a possibilidade de construir uma outra sociedade, né? Então, queria agradecer vocês por esse momento, por esse encontro, e deixo a palavra aí para a Paty. Então, gente, eu não ia falar do livro, mas agora que a minha companheira aqui me deu essa brecha, eu vou aproveitar. Porque eu estava com vergonha, gente. Mas, assim, é que além, né, de ser essa multiplicidade, aliás, faz parte dessa multiplicidade ser mãe, né? E eu tive uma experiência que
foi muito bacana para mim, que foi contar uma história para 9 crianças de 7 anos, e assim, elas não ficavam sentadas nunca. E aí, quando eu peguei esse livro, elas ficaram sentadas para escutar. Eu sei que essa história ela é realmente muito boa e merece ser contada. E eu nunca tinha lido nada que me fizesse tanto sentido para pensar o que é convivência, o que é produzir comum, com uma simplicidade tão grande, né? No doutorado eu leio filósofos, leio coisas muito complicadas, assim, e aí, quando eu encontrei esse livro na livraria, eu até chorei lendo dentro da livraria, assim, porque eu fiquei muito tocada por ele, assim. Então, eu não ia ler, mas já que a Janaína falou, o livro é esse aqui, se chama... É um livro infantil, e ele, para mim, fala o que é a convivência, né, de uma forma muito, muito simples e muito bonita. Não importa quem você seja, todos são bem-vindos, né? E aí é uma história, vou ler aqui rapidinho para vocês, gente, 2 minutinhos mesmo. Em uma clareira na floresta morava um ratinho que sonhava com um futuro feliz em seu próprio cantinho. De repente apareceu um sapo com um relato triste e desolado. Minha lagoa, meu lar, tudo começou a secar, agora eu fiquei desabrigado. Sapo, por favor, não precisa de temor. Fique aqui comigo. Tudo vai ficar bem, você vai ver, meu amigo. Vamos construir uma casa juntos. Vamos deixá-la grande e forte. E quando começarmos, você vai ver que é um sapo de sorte. Todos são bem-vindos, não importa quem eles sejam, de onde quer que eles venham, se eles voam ou se eles rastejam. Por favor, nos ajude, gritam os coelhos. Levamos um susto e tanto. Uma águia nos expulsou da nossa casa. Será que podemos ficar em algum canto? Todos são bem-vindos. Se precisam de um lugar para se esconder, venham me ajudar com esta casa, que todos podem se proteger. Podemos formar uma fila, pois trabalhar juntos é bem melhor. Vamos construir um abrigo, galho por galho, seguindo o nosso sonho maior. Estou tão sozinho, lamento o grande urso pardo, com os olhos marejados. Eu assusto as pessoas por causa do meu tamanho avantajado. Urso, venha e se junte a nós. Por ser grandão, você é o sujeito certo. O tamanho pode ser muito útil. Há muito o que fazer aqui por perto. Todos são bem-vindos e alguma coisa todos podem fazer. Basta olhar para o grande urso. Ele já até começou a se mexer. Batendo asas em revoada, chega um bando de aves. Cortaram nossa árvore. Como vamos viver? Que situação grave. Se todos trabalharmos juntos, nenhuma tarefa é grande demais, mesmo se alguns ajudantes ficarem um pouco para trás. E a notícia logo vai se espalhar por todas as criaturas. Vão saber que estamos fazendo uma casa linda e segura. Para se protegerem das nuvens de chuva, chegando no céu cinzento, os animais constroem um telhado para ninguém ficar ao relento. Quando o nosso lar ficar pronto e tudo estiver completo, vamos viver juntos aqui e a vida será cheia de afeto. Nossa casa vai ser muito feliz, vamos enchê-la de melodia e todos serão uma parte importante da nossa vida em sintonia. É isso, gente. Tá certo, É isso, tá todo mundo passando aí pelos seus perrengues, a gente se junta, se acolhe e consegue construir tijolinho por tijolinho aí. Gravetinho por gravetinho, porque às vezes não tem dinheiro para comprar tijolo, né? Então vamos com os gravetos que a gente vai encontrando no caminho. E é isso. Tá certo. É muito bom, né? Eu acho que isso mostra pra gente a importância da gente estar junto, isso mostra pra gente como que cada um vai conseguir contribuir de uma maneira, cada um vai vivenciar isso de uma maneira, e como que é bom a gente poder estar discutindo sobre centro de convivência. É reforçar, né, que então o CRP está com essa programação durante essa semana, né? Então a gente apoiando, né, as iniciativas do NENLA, do Núcleo Estadual de
do movimento da luta antimanicomial. E agora a gente fez uma programação, então ontem a gente teve uma live sobre trabalhadoras e trabalhadores cuidadores, que vocês podem acessar, está no site CRP para quem não pode assistir. Essa live de hoje sobre centro de convivência. Amanhã, quinta-feira, às 17 horas, a gente vai ter uma live com pessoas que estão compondo a Frente Estamira, né? Então, são vários profissionais do Centro de Atenção Psicossocial do Estado do Rio de Janeiro, que vai ser uma live muito potente também. Na sexta-feira, a gente vai fazer uma discussão sobre a atenção básica e o cuidado em saúde mental. Então, vai ter a participação da Erotildes, da Cristina Ventura e do Marco. E no sábado, a gente conseguiu reunir, né, o Alexandre conseguiu reunir 3 ex-coordenadores nacionais da saúde mental. Então, Pedro Gabriel, Ticanori e a Ana Pita vão estar discutindo, fazendo uma análise de conjuntura, né? Então, acho que vai ser, assim, uma live também super potente, de pessoas que já estavam à frente aí da coordenação de saúde mental. Então, acho que com isso a gente vai montando, né, um meio de lutas. Reforçando que, então, é um compromisso com a luta antimanicomial e é um compromisso com todas as formas de enfrentamento das desigualdades. Pensando que no estado do Rio de Janeiro a gente vive elas de várias formas, né? Isso vai ter uma implicação, uma transversalidade, uma interseccionalidade em relação à etnia, raça, em relação a gênero, em relação a camadas mais populares, e assim a gente vai ampliando essas discussões. Então, assim, agradecer mais uma vez a Ariadna Patrícia Alvarez, agradecer a Janaína Fernandes, parceiras, né, super importantes para a discussão de centro de convivência. Então, a gente vai encerrar agora a nossa live de centro de convivência, mas eu peço que vocês fiquem aí, que na sequência a gente já vai ter, então, agora começando a divulgação dos vídeos dos centros. Então, é só ficar por aí e acompanhar.
De 11 a 18 de maio, nós teremos a campanha da luta antimanicomial. Eu tenho certeza que você também abraça essa causa. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, um momento muito difícil. E quanto mais a gente incentivar essa luta através das redes sociais, mais vamos incentivar aqueles que vivem nos manicômios a viver uma vida normal, a viver uma vida de qualidade. Então, eu abraço essa causa e eu tenho certeza que você também. De 11 a 18 de maio, a campanha da luta antimanicomial. Fique em casa e vamos cuidar daqueles que mais precisam. Vamos cuidar daqueles que desejam viver uma vida normal, sem manicômios. Até lá! Espaço de convivência. Espaço de conviver. O lugar de ter encontros com o outro. De ter empatia. De sentir afeto, de ser afetado. Convivência é um lugar de saúde. De cultura, de artes. Convivência, um lugar, amizade. De amizade. De amizades. De amizades. Amizades. Encontros! E de fazer amizade. Fazer parte da nossa convivência. Fazer parte da nossa convivência. Venha fazer parte da nossa convivência. Venha fazer parte da nossa convivência. Venha fazer parte da nossa convivência.
nessa luta. Por uma sociedade Sem manicômios. Sem manicômios. Sem manicômio. sem manicômios. Cuidar, sim. Excluir, jamais. Excluir jamais. A vida virou do avesso, trouxe muita confusão. Longe do que temos apreço, é a nossa condição. Os meses parecem anos, incontáveis incertezas. Não traçamos novos planos, precisamos de leveza. Tudo isso nos ensina que é melhor valorizar. Isolamento sem vacina, certo é distanciar. Que desponte logo o fim, para todos abraçar. Renovando a rotina, nova vida a começar. É preciso saber viver, é preciso. O coletivo Convivências compreende a autonomia enquanto processo de construção conjunta, que auxilia na produção e consolidação de um novo lugar social para a loucura desde a reforma psiquiátrica. No Dia da Luta Antimanicomial, é fundamental reafirmar o compromisso com o enfrentamento da exclusão e da discriminação. Manicômio não é apenas uma estrutura, é uma lógica. Lógica que hierarquiza vidas, que confina corpos e que aprisiona a diferença. O coletivo entende que resistir a essa lógica é valer-se da cultura não só como uma ferramenta, mas como campo de potência para a promoção da saúde mental por meio da convivência. Possibilitando a integração e produção artística de diversos atores e atrizes dentro do movimento. Em tempos de incerteza, onde a ação de estar junto presencialmente encontra-se limitada, muitas são as questões colocadas. Porém, uma das certezas que temos é de que a luta antimanicomial continua, independente da sua forma, seja no espaço físico ou no virtual. Nós, do Coletivo Convivências, discutimos maneiras de construir e elaborar outras diversas formas de conviver, mantendo essa luta, mesmo que à distância. Vídeos, discussões, risadas, músicas permearam as nossas reuniões. E compartilhamos com vocês um pouco dessa vivência, de antes e de agora.